No capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo nos dá uma abundância de riquezas, descrevendo as 9 características do fruto do Espírito. E nos próximos 9 dias, que são, começando com hoje, que são as últimas reflexões dessa nossa jornada de 21 dias de jejum e oração, nós vamos concluir esse nosso tempo juntos falando e meditando sobre os 9 aspectos ou 9 características do fruto do Espírito. Antes de lermos, porém, Gálatas capítulo 5, eu quero meditar com você um pouquinho sobre a importância desses frutos. Porque dessas características, o fruto é um só. Porque, na verdade, hoje em dia nós temos tanto foco nos dons do Espírito, mas frequentemente nós negligenciamos a importância da presença do fruto do Espírito em nós. E isso não deve ser assim. Os dons do Espírito são maravilhosos, são intensos, são necessários. Por quê? Porque eles promovem edificação à igreja. Os dons do Espírito foram dados para que o corpo de Cristo fosse edificado, fosse abençoado. Ou seja, os dons do Espírito têm a ver com a nossa função no corpo. Agora, o fruto do Espírito não tem a ver tanto com função, como tem a ver com a expressão de Cristo através de nós. Então, os dons do Espírito têm a ver com função. O fruto do Espírito tem a ver com identidade, com caráter. E isso é muito importante, não pode estar ausente das nossas vidas. Nós falamos como se os dons do Espírito Santo fossem necessários, mas o fruto do Espírito fosse opcional. E não, meu irmão, ambos são necessários. E, na verdade, se nós nos preocuparmos demais com a função, sem primeiro viver essa identidade, nós seremos eventualmente disfuncionais. É necessário que o fruto do Espírito esteja presente em nós, assim como os dons. O fruto do Espírito precisa se manifestar no nosso meio, porque tem a ver com identidade. Lembre-se do que Jesus disse, é pelos frutos que você conhece a árvore. E se nós somos realmente carvalhos de justiça, como Jesus, como a palavra de Deus diz em Isaías, nós devemos então mostrar ou demonstrar e expressar o caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo no nosso viver. E se não expressamos as 9 características do fruto do Espírito, isso é um sinal, talvez, de que a natureza de Cristo ainda não esteja em nós. E não podemos, então, ser funcionais no reino se nós nem ainda entendemos a nossa identidade nele. Falar sobre fruto é algo poderoso. Então, vamos ler juntos Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, e depois vamos para o versículo 22, onde ele diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja como o foco do Evangelho não é fazer o que desejamos ou queremos, e sim cumprir a vontade do Pai Celestial que nos salvou. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele termina dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Perceba como ele faz uma distinção, se você ler do versículo 19, uma distinção entre o que a carne produz, que são obras, e o que o Espírito gera, que é fruto. E essa distinção ela é muito importante, porque quando você pensa em obras, o que vem à minha mente é esforço, trabalho, essa intervenção manual. Agora, quando você pensa em fruto, eu penso em natureza, em quietude, em beleza. O fruto, ele traz alimento para os que estão famintos. E o fruto, ele espalha a semente de acordo com a sua espécie. Ou seja, revela identidade,
gera alimento naqueles que estão famintos de Deus e espalha a semente do evangelho aonde estivermos. Veja só o impacto de uma frutificação espiritual e genuína. E ele começa dizendo, o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. O amor, que é uma palavra tão carregada, profunda, tão cheia. O amor, que aqui vem do grego ágape, que representa o amor sacrificial de Deus, e é só através dele que podemos experimentar esse nível de amor e de entrega. Jesus resume todo o evangelho nisso, dizendo em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a expressão do amor de Deus vem através do sacrifício, da dádiva, de se importar com os seus filhos. Jesus ainda resume todos os mandamentos em 2 no Novo Testamento, dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas é o mais importante deles, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Em segundo lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. Imagina se esse fosse realmente o nosso modus operandi. Imagina se esse realmente fosse o foco do nosso viver. Manifestar o amor de Cristo. Meu irmão, reflita nisso. Quantas coisas hoje nós não estamos colocando à frente da necessidade de amar incondicionalmente? Quantas coisas, isso a ver com o nosso senso de importância, de autoimportância, isso a ver com as nossas preferências, com aquilo que podemos receber como vantagens, isso acima do nosso conforto. Eu imagino o que poderia acontecer com as nossas famílias se amássemos incondicionalmente. O que poderia acontecer com a nossa igreja, com a nossa comunidade, se amássemos incondicionalmente. O amor como fruto do Espírito, ele se manifesta de que forma? É quando amar se torna algo natural para nós. É quando não precisamos fazer esforço para amar. É quando não precisamos fazer força para amar. É quando o amor se torna o reflexo natural de alguém que caminhou e conhece a Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu irmão, a minha oração hoje por você é que você seja cheio do amor de Cristo, cheia do amor de Cristo, para que você seja a real expressão do caráter de Jesus Cristo caminhando pela terra. Viva uma vida frutífera, como o pastor Diego, amando como Jesus amou. Deus te abençoe, em nome de Jesus.